Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui nesse dia. Que caiu hoje? Hoje caiu na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 1, né? Capítulo 1 de Coríntios, que vai falar a respeito a respeito da dissensão dos pregadores, né, daquela época. A história diz, né, que Paulo foi um dos maiores fundadores de igreja naquela época. E ele, todo lugar que ele caminhava, que ele pregava o evangelho, as pessoas se convertiam e ele ensinava para as pessoas e abria ali um denominado lugar para se pregar a palavra, como se fosse uma igreja. E fazendo isso, ele ia fazendo, ia embora vários lugares e demorava-se para ele voltar naquelas primeiras que ele tinha começado o trabalho ali. E ele fica sabendo através de outras pessoas que estavam começando a se dividir ali, as pessoas se dividindo pelas lideranças que estavam em cada lugar. Eles começavam a se dividir por pessoas, um por outro, outro por outro. Aqueles que eles gostavam mais, eles seguiam, né, esquecendo o principal, que era a mensagem que eles estavam ouvindo, que era Jesus, que foi entregue na cruz para salvar aquelas pessoas. E eles estavam tomando partido, estavam dividindo ali o reino, porque está começando a haver uma competição, né? Eu vou seguir esse daqui, então aí todo mundo ia para um lado, outro ia para o outro. Então começou a se dividir, e Jesus, ele sempre falou, todo o reino dividido não subsistirá, e nem toda casa. Quando se divide, ela se destrói, ela tem que estar unida. E ali Paulo vai exortar eles, falando, mas quem foi que se entregou na cruz lá? Foi Apolo? Foi Cefas? Foi eu? Ou Cristo está dividido entre nós? Ele se dividiu por cada um de nós? Não, ele é o mesmo ainda, e nós temos que estar sendo reverente a ele. Temos que referir a ele e seguir sempre ele. Esquecer, porque isso passava a ser assim como se fosse uma idolatria. É como alguém estivesse idolatrando aquela pessoa qual ensinou ela. A pessoa tem uma afeição pelo ensinamento daquela pessoa, porque aprendeu com ela, fica sendo não discípulo de Cristo, mas discípulo daquela pessoa ali, segue tudo que ela faz. Aí, tipo assim, vamos dar um exemplo, se ela pular no poço, a pessoa também pula. Mas esquece que nem tudo, as pessoas são falhas. Nós temos que seguir aquele que é fiel, que foi o nosso Senhor Jesus. E Paulo está querendo corrigir, está corrigindo aqui eles, através dessa carta. Ele fala, eu vou aí e vou acertar essas coisas, que está meio bagunçado aí. Né? Porque não pode ter divisão, não pode ser dividido. Quando começa uma divisão, seja em qualquer coisa, a dissensão, a disputa por alguma coisa, começa a dar errado. Começa a ir para o lado que não é para ir. Porque não podemos, nós temos que unir, a união faz a força. Agora, a divisão, Jesus uma vez falou, irmãos, ensinando os discípulos, olha só bem, e Paulo aprendeu, os discípulos aprenderam isso. Uma vez Jesus estava andando com os discípulos para um lado, era Jesus e os 12 e uma multidão. E outras pessoas que ouviam a palavra e acreditavam nessa palavra, começaram também a pregar mesmo não andando com Jesus. Eles começaram a pregar onde Jesus passava ensinando, eles aprendiam, davam atenção, e começavam a divulgar esse evangelho também para as pessoas. E aí os discípulos passando por um lugar, viam os irmãos lá expulsando, repelindo um demônio de uma pessoa, e eles repreenderam aquelas pessoas, falando, não, vocês não podem ficar fazendo isso aí. Vocês não podem, né? Ele falou assim, Jesus, nós vimos um homem expulsando um demônio, e nós proibimos eles de falar, porque não anda com a gente. Daí Jesus falou, não pode proibir, porque não há quem faça algo em meu nome e depois venha logo falar mal de mim. Vocês estavam expulsando os demônios, trabalhando pelo reino, Jesus estava trabalhando, e eles estavam repelindo isso. Então eles estavam fazendo o serviço certo. E os discípulos que estavam com Jesus, porque eles não estavam seguindo a Jesus, ele fala assim, não, nós proibimos. E Deus falou para ele, não pode proibir. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Jesus falou assim, quem comigo não ajunta, não une, está espalhando. Então é uma grande dificuldade se você for observar hoje. Nós não podemos nem falar nome, porque isso não é correto, né? Mas em todo lugar que você vê que está se dividindo, não prospera. Mas quando o objetivo é o que Deus quer, ele continua, ele cresce. Quando está sendo na direção de Deus, ele começa a crescer. Mas quando não está, é como Jesus disse, quem é comigo, ajunta. Quem não é comigo, espalha. Se uma coisa está espalhando, porque Cristo não está lá. Mas se estiver juntando, aglomerando, na verdade, Cristo vai estar lá. Sim, né? sim. Mas tem que ter atenção, irmãos. Será que está seguindo isso aqui? Porque não adianta juntar uma multidão e não está seguindo isso daqui. Porque o principal é a verdade que está aqui, é a Bíblia, é a palavra. Né? Não adianta estar seguindo
tá, aquela multidão tá dando certo porque tá todo mundo na mesma farofinha. Não é isso não que eu tô querendo dizer. Então quer dizer que se tiver todo mundo junto com Cristo, com a verdade de Cristo, vai ter crescimento, vai ter estabilidade, vai ter ali uma estrutura. Agora, se não for, vai espalhar. Né? A palavra é forte. A palavra é forte, a palavra é difícil. Hoje a palavra é difícil, né? Porque no reino de Deus não há disputa, gente. Então, assim, que nós viemos falar aqui hoje, porque a palavra trouxe nesse tema, em toda a nossa vida, quando nós falamos em Deus, não há uma melhor religião, a melhor pessoa, a pessoa mais santa, a pessoa mais purificada, não existe, né? Perante os olhos de Deus, pode existir na tua mente, na tua cabeça, como você enxerga, como você vê as coisas. Então, assim, no reino do homem há muita disputa, mas no reino de Deus não pode haver disputas. Então, assim, não existe a religião melhor, não existe a pessoa melhor, não existe nada disso. Então, por quê? Porque Deus nunca faz distinção. Se todos os nossos irmãos são pervertidos, são caídos, também são filhos de Deus. Se ele se querer voltar para a Bíblia, ele pode ser muito maior amanhã do que você que ficou uma vida inteira aí. Mas na disputa, querendo se aparecer, porque quem é do reino de Deus não pode se aparecer, tem que ser humilde, né? Como Jesus morreu na cruz por nós, aquela baita humilhação, ele foi humilde por nós, né? Ele passou por tudo aquilo, ele é um homem de Deus, um homem que poderia se livrar daquilo num minuto, se ele quisesse, mas não. Então, assim, a humildade, né, precede a glória, porque quando você é humilde perante Deus, perante as coisas, as obras de Deus, e você faz por ele e não por você se aparecer, ou por você se oportunizar daquele momento, aquelas pessoas que estão ali com fé, e você ganhar em cima daquelas pessoas, né, para você, para o teu benefício, né, tudo isso Deus está vendo. Então nós não podemos enganar pessoas para nosso benefício próprio. Então aqui fala, né, muitas disputas acontecem, disputa de pessoas, disputa de cargos, disputa de aparência, né, dentro de um templo, e nós não podemos permitir isso, porque Deus vem sempre nos ensinando pela Bíblia. Então, se vem aquele pessoal de uma outra hierarquia, de uma outra religião, de uma outra igreja, ou de qualquer seita que for, e falar, nós somos os bambamãs, não existe. Tem a bambamã de Deus que eu achei maravilhoso aqui, ele fala que Deus na sua loucura, ele é mais sábio que qualquer pessoa. Que Deus na sua fraqueza, ele é mais forte de qualquer um de nós. Então, meus irmãos, é Deus, né? Maravilhoso, é justo, é o Todo-Poderoso, e a honra e a glória a Ele, sempre. Então, sempre nos trazendo ensinamentos. Então, se você acha que você é muito forte espiritualmente perto dos seus irmãos, que você engana qualquer trouxinha que está ali, né? Mas aquele trouxinha que está ali, que você está enganando, ele tem muita fé, né? E Deus está abençoando. E você que está se oportunizando daquela pessoa, daquela fé, você está tirando o caminho de Deus, se oportunizando, você está aí fazendo um outro pacto, não com Deus, né? Você está fazendo pacto com algum outro ser que nós não conhecemos, nem queremos conhecer. Nós sabemos que não fará bem, né? Nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Porque o caminho reto é o único caminho que tem da justiça, e reto é o caminho divino, o caminho de Deus. É a mesma coisa o marido e a mulher. Tá, vamos casar, a comunhão parcial de bens. Ah, tá, comunhão parcial de bens. Ótimo. Que é antes do casamento, daquele lá não se divide. E depois começam a ganhar juntos, só que, isso aqui vamos pôr só no nome dela, ou só no nome dele, né? Depois a gente divide, é dividido mesmo, é tudo dividido. E a pessoa começa a querer tirar aquele dinheiro para o nome de uma outra pessoa, para enganar a própria esposa, o próprio marido. Então, assim, tudo isso pode acontecer na vista do homem, na lei do homem, ou você está fazendo isso. É uma disputa até dentro de uma casa. Isso vai prosperar? Não chega, não vai prosperar nunca, né? Quando você tem divisões, eu vou para aquela lugar que eu vou pregar, eu tenho que me aparecer mais que o Jair. Não, o Jair tem que se aparecer mais que eu. Mas porque a Rô falou uma palavra que era para eu falar. Não, meus irmãos. Então, isso não é de Deus. Deus é quando um irmão está falando sobre Deus, ele está todo cheio de Espírito Santo. Você percebe que aquilo ali toca as pessoas começam a chorar, as pessoas sentem aquela energia, aquilo é de Deus. Agora, atitudes por trás disso, para levar vantagem, isso não é de Deus, né? Ele pode estar num templo divino, mas não é de Deus. Então, há pessoas
que são de Deus e há pessoas que não são de Deus, né, Jay? Há pessoas que estão trazendo para você a bênção todos os dias e há pessoas que estão trazendo o infortúnio. Então, essas pessoas que trazem o infortúnio, ela perturba aquele homem de Deus, porque ela vem baratinar a cabeça dele, falar que ele está errado, falar que ele segue uma doutrina errada, falar que ele está de uma forma, né, desonesta. Mesmo que está pregando, ela quer confundir aquela pessoa, mas para o teu benefício próprio, porque tem pessoas que nasceu com o dom da lábia, fala tanto e atrapalha quem é aquele firminho, certinho de Deus ali. Aquela pessoa vem trazer até a dúvida na cabeça daquele que segue Deus. Mas não, sempre você pare e você pergunte para Deus, o caminho é a verdade, a vida, é isso aqui, é a Bíblia, né? O caminho não sai dali. Então não adianta também falar que você segue regras, você segue uma doutrina, cada um segue o que quiser seguir, né? Dentro daquilo que acha que é certo, que é correto e que age correto. Porque só você sabe o que você faz e os seus passos, você e Deus. Então nós sabemos que nós temos que caminhar com a nossa consciência tranquila, sabendo que Deus está provando aquilo que você faz, aquilo que você pensa, né? E não o que o outro está falando para você fazer. Porque nós não sabemos o que ele pensa, só Deus sabe, né? Como que é a atitude dele, só Deus sabe. Então, as contas quem vai ter que prestar com Deus, cada um vai ter que prestar suas contas com Deus. Então, essas disputas existem na lei dos homens, né, gente? Nas leis de Deus não pode haver disputa, porque o caminho é básico, tá tudo na Bíblia, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. Quando você ama o seu próximo, você não engana, você não vai ludibriar, você não vai se aproveitar, você não vai puxar o tapete, você não vai querer confundir a cabeça dele, né? Você vai querer simplesmente falar a verdade, que é a palavra, e puxar ele para uma vida reta. Então Deus está falando conosco hoje que no reino de Deus não há disputas. Então não adianta, meus irmãos, falar que uma religião é melhor que a outra, uma pessoa é melhor que a outra. No reino de Deus não há disputas, não há inveja, não há cobiça, não há enganação, não há disputa de quem é mais forte, quem é melhor. Isso existe somente nos pequenos que somos nós, nas pessoas mais pobres de espírito, nas pessoas mais baixas de espírito. Então vamos pensar nisso e vamos sair dessa onda negativa que traz a cobiça, a inveja, a disputa entre nós, né, daqui da terra. Ninguém é maior ou melhor que ninguém. Eu vejo 10 pessoas que ficam ricas aí de uma hora para outra e ficam tão soberbas, né? Que ela distrata uma pessoa está limpando o ambiente, ela distrata uma pessoa está na casa dela, fazendo a faxina da sua casa, ela só quer, ela abandona os amigos daquela época que ela era mais simples e ela só quer as pessoas bambambam do lado delas. O que é isso? Você está se enganando, porque cada um não é o que tem, é o que realmente é a essência divina. E tem pessoas que têm muito e não tem nem um mínimo de R$1 na tua essência divina. Então vamos pensar nisso, meus irmãos, porque tudo aqui nós falamos na essência de Deus, e quando nós falamos na essência divina, nunca vai haver o maior, o melhor ou as disputas, porque nós não enxergamos a alma do ser humano. Que como seria muito bom se pudéssemos enxergar a alma do ser humano e você fazer tudo pela alma e nunca a parte monetária, a parte financeira. Que nós pudéssemos, né, enxergar e ver a alma de cada um de nós, cada ser humano, o mundo seria muito melhor. Né? Que vocês tenham uma semana mais que abençoada, com uma alma purificada. Tenham todos uma ótima semana e na paz do Senhor Jesus. Até sexta, se Deus quiser. Deus quiser.